Eu concluí, a partir das hipóteses, que existe um Δ2 positivo, de modo que, se o x está no domínio da f, e x menos p é maior do que 0 e menor do que Δ2, então esse quociente aqui, menos L, é menor do que F. Isto diz o quê? Isto diz que o limite com x tendendo a p pela direita de f de x menos f de p sobre x menos p é igual a F. Ou seja, a F é diferenciável, à direita em P, e o L é I, a derivada da F pela direita em P é L. Mas quem é o L? É o limite de f' de x com x tendendo a quem? Com x tendendo a p pela direita. Tá certo? Vamos de novo, ó. Admita as hipóteses. Daí, seja L real, tal que L é esse limite, porque eu estou admitindo que esse limite é um número real. Assim, como esse limite é um número real, o que é que diz? Dado epsilon maior do que zero, existe um delta, isso é a definição, tá? Existe um Δ1 positivo, então que essa implicação é verdadeira. Aí o que é que eu faço? Eu escolho Δ2 igual ao mínimo entre delta e Δ1. Com essa escolha, como os dois são positivos, tá? O Δ2 também é positivo. Além disso, se o x está no domínio da f e x menos p é menor do que Δ2, então o x menos p é menor do que delta, por força maior. Tá? Deste modo, aí como o x menos p é menor do que delta, o x está nesse intervalo e nesse. Então a f é contínua nesse e diferenciável nesse. Aí a conclusão, pelo teorema do valor médio, existe um seno aberto px, tal que esse quociente é f' de c. Mas aí você vem para cá. Logo, o C, como isso é verdade, logo, o C está no domínio da F', porque ó, o C está aqui. Se o C está aqui, o C está no domínio da F', e, não esqueça, o C menos P é menor do que Δ1, maior do que zero. Mas se você olha para essa implicação aqui, você vai ter então que esse módulo aqui é igual a esse módulo, mas por aqui esse módulo é menor do que epsilon. Então, de novo, qual é a conclusão? A partir das hipóteses, existe um Δ2 positivo, tal que se o x está no domínio da f e ocorre isso aqui, então esse quociente menos L é menor do que epsilon, ou seja, esse limite é L. E acabou. Tá? Tem a outra versão, aí eu não preciso mais demonstrar, porque é análoga, que é a seguinte, ó. Tá? A outra versão, eu vou modificar aqui. Qual é a outra versão? Sejam P um número real, tá? E F uma função. Se existe delta positivo, tal que F é contínua, hein? Aí eu vou fazer pela esquerda. Qual é a hipótese aqui? F é contínua em P menos delta aberto. P menos delta aberto, o quê? P. Vou destacar em preto para você ver que eu estou fazendo a substituição. P menos delta aberto, P. Qual é a segunda hipótese? F é diferenciável onde, hein? P menos delta aberto, P aberto. E qual é a outra hipótese? O limite de f' de x com x tendendo a P pela esquerda. E esse limite é um número real. Então a f é diferenciável o quê? À esquerda. À esquerda.
em P e o que é que acontece? O limite pela esquerda, a derivada da f em P pela esquerda é esse limite aqui, tá? Demonstração é tal qual essa outra. É um detalhezinho de diferença, tá? E com essas duas proposições, eu tenho o seguinte, tá? Aí eu tenho a derivada total, tá? A derivada total, que é a seguinte proposição. Vamos lá. Seguinte proposição que diz, cujo enunciado é o seguinte: sejam P um número real, tá aqui, ó, tá aqui, e F uma função. Se existe delta positivo, tá o quê? Tá o quê? Primeiro, a F é contínua no intervalo P menos delta, P mais delta. Ou seja, tá o que? F é contínua nessa vizinhança aberta de P. Segundo, F é diferenciável nesse conjunto aqui, P menos delta, P mais delta, menos o P. Ou seja, se F é diferenciável nessa vizinhança aberta e estrita de P. E terceira hipótese. O limite de f' de x com x tendendo a P é um número real. É um número que? Real. Então, qual é a conclusão? A f é diferenciável em P. É só usar as duas proposições anteriores. A f é diferenciável em P. E quem é a derivada da f em P? Quem é? É o limite com x tendendo a P de f' de x. Isso é verdade por quê? Porque se esse limite é um número real, esse número real é o limite pela direita e pela esquerda. Portanto, pelas proposições anteriores, a f é diferenciável pela esquerda em P, a f é diferenciável pela direita em P, e as derivadas laterais são iguais. Isso é suficiente para afirmar que a f é diferenciável em P. E a derivada em P é a derivada pela esquerda, que é a derivada pela direita. Entendido? Tá? Então, nessas condições. Ou seja, essa proposição, em essência, o teorema do valor médio, ele te dá condições para você afirmar que a derivada num ponto é o limite da derivada nesse ponto. Isso é útil? Vamos ver exemplo. Tá? Vou ver um exemplo aqui. Ó. Pegar um exemplo pronto. Vou apagar. Vamos deixar isso aqui na memória, tá? Vou apagar. Em verdade, a gente aplica só os laterais, em boa parte dos casos. Tá? Mas pode ser também que, em boa parte dos casos, você aplica os laterais. Ó, olha o exemplo. Seja f de R em R, seja f de R em R,
a função dada por f de x igual a raiz quadrada de x2 mais 8, se o x é menor que menos 1, x2 menos 2x, se o x é maior que ou igual a menos 1 e menor do que 1, e é x3 menos x2, tá? É x3 menos x2 menos x, se o x é maior que ou igual a 1. É raiz quadrada de x2 mais 8, se o x é menor que menos 1. É x2 menos 2x, se o x é maior que ou igual a menos 1 e menor que 1. E é x3 menos x2 menos x, se o x é maior que ou igual a 1. Olha aí, sejamos simples e diretos. Primeiro, tem sempre aquela proposição, tenham sempre em mente aquela proposição, quando você está lidando com uma função definida por partes, você tem que ter em mente aquela proposição que diz, se duas funções coincidem em um intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também o é, e elas têm a mesma derivada em todos os pontos desse intervalo, que é por suposição um intervalo aberto. Você vê que se o intervalo for fechado, não necessariamente você tem essa conclusão. Tá certo? Você tem a conclusão sobre as restrições, mas não sobre as funções. Tá? Detalhe técnico aí. Então, o seguinte, ó, primeira coisa, tem-se, primeiro, a f tem-se, vamos lá. Primeiro, a função f tem-se que eu vou usar o verbo aqui, a f é diferenciável aonde? No intervalo menos infinito menos 1. Por quê? Porque no intervalo menos infinito menos 1, a f é essa função. O intervalo é aberto, essa função é diferenciável. Ou seja, a f coincide com essa função diferenciável nesse intervalo aberto. Então, a f também é diferenciável nesse intervalo aberto. E quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada dessa função. Na emenda, eu não posso ainda concluir nada a partir disso, por quê? Porque eu não sei que se duas funções coincidem no intervalo fechado, uma delas sendo diferenciável nesse intervalo fechado, a outra também é. Eu não sei nada disso, tá? E de fato aqui eu nem tenho isso, né? Eu nem tenho isso, porque a igualdade é no intervalo aberto. Eu falei coisa que nem devia, tá? Porque aqui o intervalo é aberto. Mas aí nesse intervalo aberto, quem é a derivada da f em x? Quem é? 1 sobre 2, raiz quadrada de x2 mais 8, vezes quem? 2x, que é quanto? X sobre raiz quadrada de x2 mais 8. Tá? X sobre a raiz quadrada de x2 mais 8, qualquer que seja x no intervalo, menos infinito, menos 1. Pronto. Vamos ao outro intervalo. A f é diferenciável, com certeza a f é diferenciável, no intervalo aberto menos 1. Por quê? Porque nesse intervalo a f é uma função polinomial. Ou seja, a f coincide com essa função polinomial, que é uma função diferenciável nesse intervalo em particular. Então a f também será diferenciável nesse intervalo e a derivada da f em x é o quê? A derivada da função polinomial. 2x menos 2, qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto.
Terceiro, vamos para o outro intervalo. A f é diferenciável. A f é diferenciável aonde? No intervalo aberto, 1 mais infinito. Por quê? Porque nesse intervalo, a f, que é aberto, a f coincide com essa função polinomial. Isso aqui é a lei de formação de uma função polinomial. Então, a f é uma função polinomial no intervalo aberto. Ela coincide com uma função polinomial no intervalo aberto. Como essa função polinomial é diferenciável nesse intervalo aberto, a f também o é. E quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada que vai dar 3x2 menos 2x menos 1, qualquer que seja o x, no intervalo que é aberto. Olha, enfatizo mais uma vez. Eu estou concluindo isso por causa de uma proposição que diz que se duas funções são diferenciadas, se duas funções coincidem no intervalo aberto e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e elas possuem a mesma derivada em cada ponto desse intervalo aberto. Tá bom? Agora vamos usar esta proposição para concluir a diferenciabilidade ou a não diferenciabilidade da função nos divisores de águas dessa função, que são os números menos 1 e 1. Vou usar essa proposição. Eu tenho as derivadas, à esquerda e à direita desses pontos. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Tanto pela direita como pela esquerda, em cada um desses pontos. Então, vamos explorar isso, tá? Observe. Observe. Limite, quem é o limite de f' de x, com x tendendo a menos 1 pela esquerda. Limite, porque eu tenho a derivada à esquerda do menos 1, não tenho? A função é diferenciável à esquerda do menos 1. Mas antes disso, a f é contínua em menos 1. Tá? Isso é importante, ó. Quem é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Quem é? Isso é o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda de quem? Da raiz quadrada de x2 mais 8. Quanto é isso? Vai dar 3. E limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita. Quem é? É o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de quem? De x2 menos 2x, que é quanto? Que é 1 não, que é 3. Logo, o limite de f de x com x tendendo a quê? A menos 1, quem é? É 3. E quem é 3? É o f de menos 1. Se você calcular f de menos 1, dá 3. Isto diz o quê, hein, essa igualdade? Não, isso fale direito. Isso diz o quê? Isso diz o quê? Quê? Isso diz que f é contínua em menos 1. Pare de dizer f de x é contínua em menos 1. F de x não é função. F de x é o valor da função f em x. Quem é função é a f. Tá? Então, fale de forma correta. Isto diz que a função f é contínua em menos 1.